Fala galera, eu sou o J. Rolim e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dobradinha Cast. O Dobradinha Cast é o podcast de um homem só, braço do meu site de tiras Dobradinha Comics, que você pode conferir no URL www.dobradinhacomics.com. Nesse episódio eu vou falar sobre a música que eu escuto quando eu vou ler, mas antes eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória musical até chegar nesse estilo bizarro, porque eu sou egocêntrico e eu quero falar sobre mim, ok? Mas eu prometo que eu vou fazer esse papo divertido. Ei, você deve ter percebido que a introdução desse episódio ficou meio diferente, né? Parece uma trilha sonora de filmes de blockbuster e essas coisas que você ouve e nem percebe que tá ouvindo. Pois é, hoje eu vou falar um pouco sobre a música que eu escuto quando eu vou ler quadrinhos. Que na verdade é a música que eu escuto praticamente o tempo todo, com algumas raras exceções de metalcore e deathcore. Eu sou um cara diferentão. Não por vontade própria, eu juro. Eu não sou diferentão de uma maneira hipster, tipo, quero ser diferente de todo mundo porque isso é da hora. Pra todos os fins, eu sou o típico nerd que lê quadrinhos, gosta de filmes de ação e super-heróis e tem problemas em se sociabilizar. A minha parte diferentona vem na música, porque por muito tempo eu fui um headbanger. O pessoal que ouve metal fica loucaço se você diz que eles são metaleiros. Então fica a dica pra caso você queira dar uma espetadinha nessa turma que curiosamente adora espinhos. Eu não era, por algum tempo, um headbanger boladão, e isso quer dizer que eu ouvia aquelas bandas que os caras true da cena zombavam a beça. Depois que eu descobri o rock, eu parti pro metal, e tava ouvindo Limp Bizkit, Linkin Park, Descansa em Paz do Chester, Creed, Blink-182 e Slipknot. Um parênteses aqui sobre Slipknot. Eu era fascinado por essa banda. Eu era realmente fã desses caras ao ponto de comprar aquelas revistinhas de banda que vinham com letras de músicas traduzidas e um pôster do grupo. Eu comprava diversas dessas revistas e desenhava os integrantes como história em quadrinhos. Era muito vergonhoso e é a primeira vez que eu tô admitindo isso publicamente, então mantenha o segredo, tá? Boquinha de Siri. A expressão é assim mesmo? Siri tem boca? No meu fanatismo por Slipknot, eu comecei a me interessar por bandas mais agressivas. Eu vou botar umas aspas aqui nesses agressivas, tá? Eu fui procurando até o momento em que o metalcore explodiu e eu conheci uma banda chamada August Burns Red. Nossa, essa virou minha nova paixão. Eu era um homem casado que tinha conseguido um amante e estava cogitando separar da minha esposa para viver essa nova paixão. Tudo na banda era incrível e arrebatador. Eu falo isso com a empolgação de um adolescente inocente porque quando eu me lembro dessa época, eu volto a ter essa faixa de idade. Mano, aquilo era incrível e junto dela veio Parkway Drive, As I Lay Dying, Bless the Fall. Todas essas bandas me conquistaram com uma música mais emocional e mais agressiva, com algo inovador pra mim, que eram os breakdowns. Isso era o máximo de força que um metal poderia ter pra mim. E nesse momento você deve estar totalmente perdido no que eu tô falando, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho pra você escutar o que é um breakdown, porque eu claramente não vou conseguir te explicar o que é. Tu torceu o nariz, né? Tô ligado, mas era basicamente isso que me encantava na época. Ainda me encanta hoje em dia, mas bem menos, eu vou confessar. Aquilo era o mais pesado de som que eu podia conceber na minha cabecinha jovem de adolescente de 16 anos. Metalcore era a parada. Até o dia que eu ouvi Suicide Silence. Meu mundo caiu. Assim, eu já ouvia em paralelo bandas de death metal, mas nenhuma eu gostava tanto assim. A única que eu ouvia e gostava bem de verdade era Cannibal Corpse, que eu ainda tenho os CDs. Eu, na verdade, ainda tenho um monte de CDs. Meu álbum favorito era um bizarro que falava sobre necrofilia e essas coisas. Tu não deve conhecer. É o Tomb of the Mutilated. E tinha uma música fabulosa ali, I Come Blood. Jesus, como aquilo era maneiro. Fora isso, não tinha muita banda de death metal que eu era amarradão e... Eu descobri o motivo quando eu vi Suicide Silence. Ela não era uma banda de metalcore. Ela misturava esse estilo com death metal e ficava tipo a parada mais pesada que eu poderia querer. Ficava a parada mais pesada que eu podia ouvir. Era simplesmente perfeito. Era como sorvete com bolo. Eu imagino que você tenha tido uma experiência parecida de vir transitando de estilos e estilos de música até achar
algo que deu um pontapé no seu coração, como Leônidas fez com o Mensageiro Persa. Talvez você não seja assim tão seletivo quanto eu pra música, e eu não tô dizendo que você ouve música ruim, só tô dizendo que provavelmente você deve ser mais eclético do que eu no seu estilo musical. Mas confessa pra mim, tu tem uma música favorita, não tem? Como foi que ela se tornou sua música favorita? Você se lembra quando foi a primeira vez que você ouviu? Eu tenho certeza que foi incrível. Então, deixa eu continuar aqui minha retrospectiva. Eu descobri o deathcore, que é esse estilo aí do Suicide Silence, né? E era tudo que eu mais amava na vida. Era tudo que eu mais ouvia na vida. Eu ouvia As Blood Runs Black, Carnifex, Suicide Silence, I Declare War. Essas porcarias todas que eu tenho certeza que tu nunca ouviu falar. E eu duvido que você conheça alguma delas. E olha que eu só falei o nome dessas bandas mainstream. Eu continuei ouvindo isso até o momento que, por causa de jogatinas de RPG, eu conheci uma música chamada Luxa Eterna, do Clint Mansell. Ela é uma música que ficou famosa por causa de um filme que eu nunca assisti na vida, chamado Hacking para um Sonho. Ela era uma música diferente de tudo que eu estava acostumado, mas não é como se eu nunca tivesse ouvido algo semelhante. Era basicamente música clássica, mas alguma coisa ali era diferente. Talvez tenha sido o fato que eu tenha ouvido ela enquanto estava jogando RPG, e uma batalha épica com meu paladino enquanto ele enfrentava uns goblins. Sei lá, talvez tenha sido mesmo um momento, mas ela me tocou de uma maneira que nem mesmo meu médico me tocou antes. Eu percebi que aquilo era muito legal. Minha vida depois disso virou procurar músicas semelhantes. Era até meio complicado, porque eu não sabia bem definir que tipo de música era aquela. Basicamente era trilha sonora, mas você deve até lembrar dessa época que CDs de trilha sonora de filmes eram basicamente compilações de músicas já conhecidas que tocavam nos clipes. Digo, era compilação de músicas que tocavam no filme, né? Mas você entendeu. A música original pro filme quase não era vendida separadamente, porque, vamos ser sinceros, né? Quem seria idiota pra comprar uma porcaria dessa? Bem, eu era esse idiota. Eu comprei alguns álbuns de trilha sonora do Senhor dos Anéis, só que a trilha sonora não era algo que me deixava empolgado, assim. E deixa eu te explicar uma parada rapidinho. Trilha sonora original, que tu vai ver muito pela nomenclatura de Original Motion Picture Soundtrack, é feita pro filme. Tá, isso tu já sabia? Mas o ponto é que ela é composta para os acontecimentos do filme, então ela é uma música de suporte. Ela não é exatamente feita para ser ouvida, ela tá ali para apoiar uma cena. Isso faz com que ela tenha muitos momentos mais silenciosos, mais econômicos, minimalistas. Eu tô bem em explicar essas coisas, né? Como música mesmo para você ouvir enquanto faz outras coisas e não quer se distrair, tá de boa. Mas quando é algo que você quer ouvir e prestar atenção, ela pode ser meio monótona. E era para mim. Então, ainda na minha busca por uma música legal, eu me dei de cara com um artista chamado James Dooley. Ele tinha recém lançado um álbum chamado Orchestral Series e eu caí de paraquedas no colo dele. Quando eu ouvi aquilo eu percebi, era exatamente essa porcaria que eu tava procurando. Eu ainda não sabia que estilo era aquele, mas eu sabia exatamente que era aquilo que eu queria ouvir. Eu fui procurar mais alguns álbuns dele, mas o homem também é compositor de trilha sonora. Então me frustrei mais um pouco até conseguir achar um canal de YouTube que divulgava esse tipo de música. Ali eu descobri que o nome do estilo é Trailer Music e um monte de artista novo que eu poderia escutar. Aquele momento, aquele breve momento da minha vida, eu chamo de felicidade. Tinha um monte de coisa nova pra eu ouvir, músicas incríveis do jeito que eu queria, exatamente da maneira que eu tava procurando. Eu descobri artistas / produtoras como Two Steps From Hell, Immediate Music, Epic Score, Audio Machine, Must Save Jane, Position Music. Descobri um monte dessas produtoras que tem nomes legais pra caramba. Essa Must Save Jane eu achei genial o nome, é a coisa mais legal que eu já ouvi na vida. Também descobri que muitas dessas músicas eu não podia comprar. O que acontece é que, como são músicas feitas pra indústria, usar em trailers de filmes e tal, muitos artistas querem que elas sejam exclusivas pra esses caras. Tanta coisa eu sempre quis comprar e nunca consegui, e o máximo que eu pude me contentar foi ouvir no YouTube. Então eu comecei a reparar se as músicas faziam parte de um public release, porque assim eu sabia que eu podia comprar. Eu ouvi coisas lindas como Healing, da produtora City of the Fallen, e álbuns que se encaixavam exatamente com as temáticas dos gibis que eu estava acostumado a ler, sendo que elas não me atrapalhavam porque não tinha gente cantando. Essas músicas se tornaram perfeitas porque elas eram empolgantes o suficiente para me tirar uma emoção, ao mesmo tempo que elas eram neutras o suficiente para não me tirar da história. Hoje, a maior parte das músicas que eu ouço são essas músicas de trailer de filme que você escutou esse episódio inteiro. Tá, não o episódio inteiro porque eu meti um breakdown ali no meio só de sacanagem. E, sinceramente, eu não tô querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas você deveria fazer o mesmo, nem que seja de vez em quando.
A experiência fica muito mais forte quando você ouve algo assim, como se ficasse mais cinematográfica. Pensa comigo, se o cinema faz isso, com cenas pra ficarem mais fortes com essas músicas, por que tu não pode fazer a mesma coisa em casa? Pega aquele seu gibi de terror e coloca um álbum do Scary Halloween Sounds, que tem lá no Spotify, e vai ler Witches. Se tu curte um clássico gibi de super-herói, pega um álbum do Epic Score pra músicas de ação e aventura. Robô gigante? Jack Trammell neles, brother. Se tu tá afim de ler algo épico do período grego, romano clássico, eu vou te recomendar o álbum Vendetta, do Joe Blankenburg. Enfim, tem um monte de coisa, um monte de álbum, um monte de música apropriada pra você ouvir enquanto lê seu gibi favorito. Na verdade, eu acho que só não tem música de trailer de filme certa pra quando você quiser ler aquele seu gibi erótico. Bom, nesse caso, tu pede pra alguém te mandar um gemidão no WhatsApp que fica tudo certo. Bem, esse é o fim de mais um episódio do Dobradinha Cast. Curioso é que eu acabei de começar o podcast e já tô fazendo um episódio bem egocêntrico falando sobre minha história com música e como eu cheguei ao ponto de ouvir música de trailer de filme. Eu vou ser totalmente sincero aqui contigo agora. Eu comecei esse projeto exatamente pra fazer isso. Exatamente pra falar sobre minha trajetória e também pra falar sobre esse estilo musical que eu escuto, que raramente você vai encontrar alguém na sua vida que escuta também. Eu sinto, inclusive, que eu falei até pouco sobre ele. Claro, eu não queria te entediar demais falando sobre nomes que tu nunca ouviu falar, sobre música que você nunca sentiu interesse em ouvir, mas se eu tiver errado e você tiver mesmo a fim de ouvir um pouco mais sobre esse estilo musical e de repente até descobrir como é a indústria por trás dele, quem sabe eu não faço um novo episódio sobre isso. Ah, e antes que você me chame de erudito ou qualquer coisa do tipo, porque eu basicamente só escuto música clássica agora, e não coisas comerciais como a população comum escuta, eu vou te lembrar que não existe nada mais comercial do que eu escuto. As músicas que você provavelmente escuta são feitas para, no máximo, vender um CD ou um show de um artista que você gosta, enquanto as músicas que eu escuto são feitas para vender um filme. Ela é feita pensando que o pessoal de marketing de um estúdio vai querer alavancar um longa. Ela é a coisa mais comercial que existe. Se eu fosse colocar de outra forma, eu diria que ela é basicamente um jingle para filmes. Bem, por hoje é só. Obrigado pela paciência e valeu! Oi, vai ter um extra aqui. Na verdade tem extra todo episódio, eu até avisei isso no episódio passado, mas se você caiu de paraquedas aqui, eu tô usando muito essa expressão. Acho que na verdade eu só usei uma vez nesse episódio. Enfim, se você caiu de paraquedas aqui, de repente esse é o seu primeiro episódio, você não sabe que tem extra, eu tô te avisando que tem extra. Mas de repente você parou o episódio lá no finalzinho quando eu disse que tinha acabado, porque eu sou jumento e falo que acabou as coisas e depois eu venho com uma cena pós-crédito. Então, tem um extra aqui. Eu espero que você pelo menos tenha visto que no seu contador do seu podcast ele provavelmente deve ter chegado na metade. Não, vai ficar como cena pós-crédito mesmo. Se você saiu antes do cinema, se você parou de ouvir antes, aí tu perdeu uma parte aí. Mas eu acho que você não perdeu, porque assim como eu, você deve ouvir o podcast fazendo outras coisas. E aí tu fica ali, né, esperando. Quer dizer, termina o episódio e você não, já não toca um próximo, né? Você provavelmente deve esperar um pouco ali, porque você tá fazendo outras coisas. Eu ouço muito podcast enquanto eu tô andando pro trabalho. Terminou o episódio, eu não vou ficar tirando na mesma hora ali o telefone do bolso e colocando um episódio novo, né? Na verdade, eu até, na verdade, programo bastante o episódio que eu vou ouvir, porque eu levo uns 20, 30 minutos no máximo para poder chegar no trabalho. Então, eu boto um episódio ali, alguma coisa, tipo um podcast de 1 hora, ida e volta.
Matando Robôs Gigantes é meia hora, é o tempo suficiente de eu sair de casa e chegar lá no trabalho e ouvir o episódio inteirinho. Enfim, eu não sei nem porque eu tô falando sobre podcast. Ah, sim, porque tem uma cena pós-crédito. Mas não era exatamente sobre a maneira que eu escuto podcast que eu ia falar nessa cena pós-crédito. Que na verdade é um extra, porque não tem cena, só tem áudio. Eu até tinha comentado que eu ia fazer como áudio pós-crédito. Mas eu acho que isso aqui fica muito difícil de falar e eu vou me embolar toda vez que eu tiver que falar áudio pós-crédito. Áudio pós-crédito. Não, fica como extra mesmo, que extra é mais fácil de falar. E vira uma propaganda do supermercado também, aí de repente o supermercado se interessa, quer patrocinar, essas coisas. É claro, o supermercado com certeza vai querer me patrocinar. O extra vende quadrinhos, você pelo menos vendesse, né? Aí pelo menos ainda tinha um motivo pra poder querer me patrocinar. Ele não vai me patrocinar porque eu tô falando extra. Ainda tem o jornal também, o jornal poderia me patrocinar. Imagina ter uma coluna de quadrinhos no extra. Eu ia ser demitido no primeiro dia, porque eu não tenho tanta coisa assim pra falar sobre quadrinhos. Mas eu fiz um podcast inteiro sobre quadrinhos, né? Mas a minha intenção nesse podcast não é fazer sobre reviews de quadrinhos, falar o que tá saindo nas bancas. Pra saber o que tá saindo nas bancas, tu pode acessar o canal do Vinícius do Dois Quadrinhos no YouTube. Pra fazer, sei lá, pra ouvir sobre bastidores de quadrinhos, tu tem o Confins do Universo e tal. Eu quero falar sobre as minhas experiências com quadrinhos, o que é a minha vida, Eu sou um colecionador de quadrinhos iniciante, eu tenho até um site chamado Colecionador de Quadrinhos, que eu falo um pouco sobre a minha... E ele tá desatualizado, eu sei. Mas é porque eu tô entrando nesse lance do podcast e aí eu tô meio que segurando as duas coisas. E o meu site teve um problema porque eu não tava conseguindo atualizar. Ele não tava aparecendo as imagens de thumbnail, sabe? E aí isso tava me frustrando bastante. Aí eu resolvi refazer o site. Eu falei, não, vou fazer essa parada de novo aqui. Então, eu não sei porque que ele não tava aparecendo as imagens, mas eu também não sei consertar muito bem isso, porque eu não sou um programador. Na verdade, eu não entendo nada de programação, né? O que eu sei é olhar um código ali e testar, sabe? Eu falei, isso aqui parece que é isso, vamos fazer. Aí eu tiro, fecho e vejo como é que é. Deu merda. Aí vamos lá. Eu não deveria ter xingado, né? Não, tudo bem, mas merda é palavrão? Depende da pessoa, né? Depende da cultura e tal. Na minha casa, merda sempre foi palavrão. Eu espero que na sua não seja, porque eu quero manter esse episódio family friendly. O que eu tava falando mesmo? Ah, sim, eu tenho um colecionador de quadrinhos. Eu quero fazer sobre a minha experiência pessoal com quadrinhos, né? Quero que seja um negócio mais pessoal. Porque, já tem um monte, sabe? Você tem caras que comentam sobre notícias de quadrinhos. Até em podcast mesmo, que é o podcast do Terra Zero, é o Comic Pod. Você tem, novamente, Confins do Universo, que são uns caras que trabalharam com quadrinhos há anos, sabe? Em YouTube você tem o Pipoca e Nanquim, que são os caras que também conhecem pra caramba, já trabalham como editores. Você tem o Vinícius Dois Quadrinhos, que fala bastante sobre coisas que estão saindo na banca nesse instante. Então, assim, especificamente sobre quadrinhos, sobre o que tá saindo e tal, você tem um monte de gente falando. E eu acho que eu não vou ser muito diferente dele se eu falar sobre isso. Mas, assim, o que eu posso trazer é que eu vou falar um pouco sobre a minha vida com quadrinhos. Isso tá bem monótono, eu imagino. Mas é o seguinte, eu li Akira ouvindo os álbuns do Epic Score pra músicas de sci-fi. Na verdade, ele casa muito bem, porque são músicas de ação, mas elas têm essa atmosfera meio sci-fi que a Akira tem. Akira é Akira, né, mano? Akira é bizarramente incrível. Mas se você não conhece Akira, ele teve um filme há muito tempo atrás, eu não sei quando que foi, eu acho que foi nos anos 90, início dos anos 90, com certeza. Ele teve esse filme que foi muito bem falado, parece que o filme é muito bem feito, mas eu nunca assisti. E depois de ler esse primeiro volume de Akira, eu não vou assistir esse filme tão cedo, porque o quadrinho é tão bom, que eu não quero estragar a experiência de ler os próximos volumes assistindo o filme, porque eu não sei se o filme vai ter spoiler e tal. Embora muita coisa eu já conheça de Akira pelas imagens e pelo que o pessoal já contou e tal, mas na verdade eu me mantenho ainda bem ignorante sobre a obra. E a JBC vai lançar, eu acho que 6 volumes, e ela deve lançar 2 por ano, então assim, são 3 anos aí de espera pra poder terminar de ler Akira. Eu não quero estragar uma porcaria dessa porque eu resolvi ver o filme, então eu já não vi o filme todos esses anos, se o filme é
Vamos chutar aqui que o filme é de 91, que eu não sei de quando que ele é. Até hoje, estamos aqui em 2017, vamos fazer nossas magníficas contas de matemática aqui. 26 anos que eu não assisti Akira. Tudo bem, eu posso esperar 3 anos, né? Eu já esperei isso tudo. Na verdade eu não esperei, né? Eu simplesmente tinha dado a mínima. Akira nunca me pareceu uma parada interessante. E eu vou te falar que eu comprei esse volume de Akira sem expectativa. É porque teve uma Book Friday esses dias assim. Na verdade não foi uma Book Friday que eu comprei Akira, foi um aniversário da Amazon, né? Eu acho que é aniversário mundial, aniversário da primeira Amazon, não sei. Mas teve o aniversário e eles estavam dando tudo com frete grátis. Aí eu falei, pô, eu tô economizando um pouco, não tô querendo comprar muito quadrinho, mas eu falei, pô, frete grátis, né? Independente da compra que você fizesse, se eu fizesse uma compra de R$6, eles iam me entregar, sem frete. Enfim, aí eu falei, não, eu vou comprar. Aí, obviamente, a primeira compra passou dos R$100, né? Porque eu sou um compulsivo. Eu comprei essas coisas e tal. E aí, no final do mesmo dia, eu percebi que eles botaram Akira em promoção. R$37,90. Aí eu fiquei assim, ponderando. Eu falei, pô, eu compro ou não compro? Eu falei, pô, mas não sei, cara. Eu não sou muito fã de ler coisas antigas. Assim, leio até leio, né? Eu não sou muito fã de coisas antigas. Pra filme e desenho animado, então, é terrível, sabe? Eu vi Street Fighter só porque eu já tinha assistido antes. Mas, assim, eu não sou muito fã. Eu não sei, cara. Não gosto de ouvir música antiga. Principalmente porque a qualidade de gravação e tal, não é grande coisa. Assim, comparado a hoje em dia, não é grande coisa. Então, assim, eu sou um cara muito acostumado com as coisas de hoje em dia, sabe? Eu não gosto muito. Mas, assim, o bom de quadrinho é que quadrinho geralmente não tem esse problema. Porque a arte é meio atemporal. Então você não tem muito problema assim de... foi um quadrinho dos anos 80. O que muda na verdade é o texto, né? Porque muitas vezes o texto não é tão ágil quanto hoje em dia, né? Hoje em dia eu acho que a gente tem muito mais integração entre arte e roteiro. Principalmente nos quadrinhos americanos. Os quadrinhos japoneses eu não tenho muito comparativo, né? Na verdade, mangá hoje em dia eu acho até meio verborrágico demais. E eu tinha esse medo de que o mangá fosse ser, tipo, ainda mais verborrágico, sabe? Mano, pô, é muito bom, muito bom mesmo. Cara, olha só, eu vou ser sincero aqui. Ele é, tipo, uma das coisas mais legais que eu já li na minha vida, sabe? E olha, que eu boto ele em comparação... É porque, assim, não dá pra comparar com o gibi de super-herói, né? Porque é totalmente uma pegada nova. Mas, assim, a empolgação que eu senti lendo ele foi a mesma empolgação que eu senti, sei lá, lendo Hábitos Perigosos do Hellblazer. Sabe? Eu não sei se você conhece esse arco, assim, de história, mas, se eu não me engano, ele foi o primeiro arco de história do Garth Ennis pelo Constantine, e esse é o arco que deu origem à adaptação do cinema, né? O cinema, ele deu uma mudada bacana ali, mas é até legalzinho. Eu não sou o cara que critica o filme, mas, pô, o quadrinho é muito melhor, cara. O quadrinho é muito melhor. Enfim, aquele quadrinho me empolgou demais e a Akira me empolgou tanto quanto. E uma coisa que eu tinha aquela preocupação, né, que era o texto de repente ser meio verborrágico, ser meio antiquado, que nada, cara. Quadrinho, o Akira, ele tem muitos méritos, assim, ele parece que foi escrito hoje, sabe? Ele não tem vício, assim, de um quadrinho muito explicativo, sabe? Ele é ágil, ele é rápido, as conversas são interessantes, sabe? Eles não são preto e branco, sabe? O próprio personagem principal que a gente tem no quadrinho, que é o Kaneda, não é o Akira, né? É o Kaneda, que ele é o personagem que aparece nas capas e tal. Todo mundo que não conhece Akira acha que o Kaneda é o Akira. Não, o Kaneda não é o Akira. O Kaneda é o que você vai ver, o Akira é o que você não vai ver. O Akira não aparece na maior parte das artes de divulgação. Quer dizer, eu não vi Akira, né? Eu não conheço Akira, eu tô conhecendo agora com essa obra que eu comprei aqui da JBC. Então, assim, tudo que eu vi que eu achava que era o Akira, na verdade era o Kaneda. Então eu não sei quem é o Akira. O que eu tava falando? Ah, sim, o Kaneda, que é o personagem principal, sabe? Você imagina que ele seja aquele típico herói japonês, né, de quadrinhos japoneses, que ele é o cara bacana, bondoso, que acredita no poder da amizade e tal. Nada, Kaneda é um desgraçado total, sabe? Ele é um safado, um pilantra. Tem até uma cena no quadrinho, não é spoiler isso aqui, pode ficar tranquilo. Tem uma cena no quadrinho que ele vai encontrar uma mulher que aparentemente eles têm algum tipo de relacionamento temporário, né, que assim, eles ficam, essas coisas,
Relacionamento temporário. Só falar ficar que todo mundo entende. Eles ficam e a mulher fala que de repente tá grávida, assim, meio que, pô, tô grávida e tal. Ele desconversa no estilo mais safado possível, que ele fala assim, filma e depois me mostra, sabe? Claramente o quadrinho dá a entender de que ele engravidou ela e ele tá, não, que se dane aí você, cara, eu não tô afim de saber de uma parada dessa, sabe? E então, assim, o Kaneda, ele não é um cara gente boa, sabe? Ah, mas assim, se você não conhece a Akira, deixa eu te explicar mais ou menos o que é. Basicamente, assim, uma explosão aconteceu em Tóquio e ela foi destruída lá em 1988. Eu sei essa data porque é o ano que eu nasci, sabe? E nesse momento você acabou de descobrir quantos anos eu tenho. Aí no lugar foi reconstruído uma nova Tóquio, sabe? Eu acho que o nome pra ela é Neo Tóquio. Eu não lembro, assim, eu não sei se eles traduziram pra Nova Tóquio ou Neo Tóquio, porque eu te juro, eu não me liguei nisso, Mas assim, e aí agora a gente tá num futuro, assim, no futuro pra eles, né? Deve ser um futuro próximo pra gente, deve ser tipo 2020, umas paradas assim. Mas assim, aí agora a gente tá no futuro, né? E ele é um futuro meio que cyberpunk, sabe? Porque assim, algumas coisas são tecnológicas, outras são meio antiquadas e tal. E o Kaneda, ele é integrante de uma gangue de motoqueiros. E o Kaneda, ele faz parte dessa gangue de motoqueiros, ele tem como melhor amigo... Na verdade, ele tem vários amigos ali, mas eu imagino... Eu estou atribuindo essa nomenclatura de melhor amigo porque eu quero. O podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Ele tem um melhor amigo chamado Tetsu, que eu acho até engraçado porque o nome do cara é Tetsu e ele tem um testão, sabe? Até que o momento que, tipo, o Tetsu, ele encontra uma criança, assim, tipo, no meio da estrada. Ela tem uns poderes bizarros, assim, ela basicamente ela surge, ela aparece do nada e ela some do nada. Ele acaba se ferindo nesse encontro aí com essa criança. Fica um líder ali da gangue, né, e ele vai liderando ali o percurso que os outros companheiros vão fazendo de moto. Esse líder não é fixo, né, cada um lidera em um momento, né. Eles têm uma nomenclatura pra isso que eu esqueci qual é. Mas assim, dessa vez é o Tetsu e ele encontra essa criança e ele acaba se machucando nesse encontro com ela. Depois disso, né, o Kaneda, ele acaba encontrando até essa criança de novo, né? Ele começa a perseguir e tal, e nessa busca ele encontra outras pessoas que também estão buscando essa criança, né? Inclusive o governo está buscando porque ela é uma criança especial, né? Tô falando muito né? Desculpa. Ela é uma criança especial e o governo quer de volta. Ela fugiu de um centro ali não sei, um centro de experiência, alguma coisa assim. Ela fugiu desse centro e eles estão procurando ela de volta. Tem um monte de crianças, elas têm uma numeração, né? Tem umas numerações assim. Tem um monte dessas outras crianças e uma delas é o Akira, que seria provavelmente a mais poderosa. Tem um avião passando aqui. Provavelmente seria a mais poderosa. E o Kaneda, ele vai se envolvendo aos poucos nisso, né? Ele encontra sem querer essa criança que feriu o Tetsu. Ele começa a procurar. No que ele encontra essa criança, ele encontra outras pessoas, né? E ele começa a se envolver com essas outras pessoas e tal. Então é bem orgânico ali a maneira como ele se envolve nessa história das crianças dotadas, né? E elas são meio bizarras ali, porque elas são meio disformes, uns negócios assim esquisitos até. E o Tetsu, ele é levado para um hospital em que acontecem as paradas com ele também. Enfim, eu não vou tentar falar muito sobre... Essa sinopse foi terrível, né? Eu não sei explicar muito bem. Mas assim, eu não vou falar também muito sobre o quadrinho, porque eu não quero dar spoiler, porque você precisa ler Akira. É muito bom mesmo. E olha que eu só li um volume, então eu acho que não tem como ele piorar. Não, é lógico que ele tem como piorar, mas assim, eu espero que ele não piore, porque assim... Ele foi muito bom mesmo. E, na verdade, fica até uma recomendação minha aqui. Existe toda a ideia ali de que, de repente, se um podcast sobreviver 12 episódios, é porque ele vai se manter bem mesmo. Então, assim, vamos ver se eu consigo pelo menos 12 episódios sobreviver. 12 episódios seriam um por ano, né? Então, um ano seria uma marca muito boa. Na verdade, se desse certo, eu gostaria de poder fazer um podcast pelo resto da minha vida, sabe? Eu não sei se eu tenho tanto assunto assim pra falar. Se bem que eu embromo muito assim pra falar as coisas, então eu enrolo muito. Por exemplo, eu tô aqui... Eu ia dar uma recomendação e eu tô aqui enrolando aqui pra poder falar. Eu não tô enrolando, é porque, sei lá, na minha cabeça os assuntos vão se mesclando. Quando eu vejo, eu tô falando sobre gatinhos. Enfim, a recomendação é que tem um podcast do Universo HQ, que é o Confins do Universo. E eles fizeram, na verdade eu acho que é o último, se não é o último, é o penúltimo, assim. Nesse instante eles estão tipo uns 2 meses sem gravar nada, talvez um mês só, não sei.
No momento que eu tô gravando, pelo menos, acho que tem um mês que eles não gravam nada. E o podcast deles deveria ser quinzenal, mas enfim. Eles são uns caras muito ocupados também, né? Pô, os caras têm muito mais coisa pra poder fazer. E tem o Sérgio Codespot, que ele não mora nem no Brasil, sabe? Então, assim, agendar encontro com todo mundo. É por isso que também eu tenho um podcast que só eu sou o integrante, porque fica mais fácil. Cara, eu tô enrolando pra dar essa indicação, mas olha só, eu sozinho, às vezes eu não consigo achar o tempo de poder gravar. Imagina se eu tivesse que juntar mais 3 pessoas, sabe? Ia ser muito difícil, sabe? Não tem recompensa comercial, né? Pelo menos ninguém tá ganhando dinheiro com isso aqui. Eu não tô, e os caras do Universo HQ também não estão, né? Não com o podcast em si. Eles estão ganhando porque eles fazem mais conteúdo, tem mais coisas, tem mais acesso, essas coisas assim. Mas em geral, assim, diretamente eles não ganham. E eles mesmos já declaram várias vezes que eles não ganham dinheiro com o Universo da HQ. Eles, no máximo, eles conseguem pagar as contas do site, né? E é isso. Enfim, a indicação é que eles fizeram um especial só sobre Akira, falando sobre os bastidores da publicação. E é bem legal, porque Akira ele saiu por aqui, né? E ele teve uma história muito conturbada, e ele saiu colorido, né? Que é bizarro, né? Se imaginar que um mangá ia sair colorido. E saiu com um sistema de leitura ocidental, né? Não saiu como um mangá, né? Que você lê de trás para frente. Isso se envolve com quando ele veio para os Estados Unidos, né? Que a gente pegou a edição dos Estados Unidos. Mas enfim, eu não vou te contar muito sobre isso aqui, porque você deveria ir lá no Universo HQ, ouvir esse episódio que é muito bom mesmo.